Vamos para a nossa aula de hoje. Deus não habita em templos. E eu começo já a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. E é uma leitura longa, vai até emendar no capítulo 8, no versículo 3. Vamos lá. Se você ainda não baixou sua apostila, baixa sua apostila no nosso site da Carisma. Daqui a pouco o link aparece para você. Diz assim o texto: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão, diz o Senhor. Ou seja, onde é que eu caibo numa casa? Seria isso que Deus está dizendo. Ou, onde seria o meu lugar de descanso? Não foram minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, ou seja, de mensageiros, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Um comentário aqui nesse momento do texto: todo o texto que você encontra no Novo Testamento, Jesus está sentado no trono, mas para receber o Estevão ele fica de pé. Continuando a leitura. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Essa é a primeira menção aqui, então, do Saulo de Tarso, que vem se tornar o Paulo apóstolo que a gente conhece. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Até para a gente entender melhor esse sermão de Estevão, no capítulo 6 começa falando que um grupo de homens foi pago para divulgar umas fake news ali na época, e eles divulgavam dizendo que Estevão estava falando contra o templo. Então, prenderam Estevão, levaram diante do Sinédrio, fizeram a acusação e então deram a voz para Estevão se defender. E ele então dá todo um sermão mostrando a história de Deus por detrás da história do templo. É isso que ele vai mostrando, como Deus vem construindo desde Abraão, com os sacrifícios de Abraão, a experiência de Jacó em Betel, a experiência de Moisés no deserto, do tabernáculo, o templo construído por Salomão. Ele vem construindo a história, mas ele quis mostrar que esse povo, como você ouviu aqui no bate-papo que tivemos antes da aula aqui com Rui Luiz Rodrigues, ele vem mostrando que esse povo foi deturpando o relacionamento com Deus. A religião se tornou fonte de lucro,
o povo não era instruído, não havia instrução alguma, tudo virou ritualismo e superstição, e então ele condena isso, dizendo, vocês chamam isso aqui de casa de Deus? Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Na verdade, Estevão estava mostrando uma revelação muito maior, de que a vontade de Deus era essa, o verbo se fazer carne. Como foi feito com Jesus, agora era feito com o Espírito Santo, vindo e morando no ser humano. É essa construção que Lucas vem fazendo no livro de Atos. Para a gente compreender o livro de Atos, é importante você compreender essa frase que eu coloco agora aqui para você. O livro de Atos é teologia e não historiografia. Os relatos, eles são muito bem organizados, a história é muito bem organizada, mas nós já estudamos até em aulas passadas aqui, que tem detalhes que Lucas não coloca na história, por exemplo, o próprio movimento de Jesus no meio da Galileia, né? Que se torna a igreja na Galileia. Tem apenas uma menção no final de Atos 9 ali, uma menção apenas à igreja na Galileia, que deveria ser volumosa, porque Jesus teve boa parte do seu ministério ali. Mas Lucas está organizando algo, porque, veja bem, Lucas escreve um bom tempo depois do ministério de Paulo. Então, Lucas agora está olhando para a história e está querendo explicar para a igreja do seu tempo, já que muitos textos de Paulo já eram usados como escrituras nesse tempo. Na carta de Timóteo, um pouquinho mais tardia do que esse texto de Atos, você encontra essa referência, aliás, na carta de Pedro, me permita, eu falei Timóteo, mas na carta de Pedro, onde ele fala que algumas pessoas deturpavam os escritos de Paulo como as demais escrituras, mostrando que já havia um valor escriturístico, um valor importante das cartas de Paulo no meio da igreja. Então Lucas quer mostrar que aquelas revelações de Paulo, que até é colocado ali na carta de Pedro, que são difíceis de entender, aquelas revelações de Paulo, não foi Paulo quem inventou tudo aquilo. Foi revelação que Deus deu para ele, sim, mas ela vem sendo construída com a igreja. A ideia de Paulo de que Deus não queria salvar só os judeus, mas o mundo inteiro, ele já começa a mostrar que vem desde Jesus, quando mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho, onde Pedro foi o primeiro, na verdade, a batizar gentil. Não foi Paulo que foi o primeiro que fez isso, foi Pedro lá na casa de Cornélio, em Atos 10. Foi Tiago quem autorizou isso, juntamente com o concílio de todos os presbíteros e os apóstolos em Jerusalém, que autorizaram, no caso não foi mais Paulo e Barnabé, mas Paulo e Silas, a saírem de cidade em cidade, mostrando que Deus tinha também aberto a porta aos gentios. Então as pregações de Paulo, falando do amor de Deus por todos os povos, que não era só para os judeus, que não era uma coisa mais centralizada no templo de Jerusalém, e que o templo somos nós, que o Israel de Deus somos nós, Lucas está querendo mostrar, não foi Paulo que inventou tudo isso, veio sendo construído com a igreja. Nesse momento que nós estamos lendo o livro de Atos, nós estamos aqui no trecho onde mostra essa revelação de Estevão. Então, esse momento de Estevão em que ele começa a mostrar que a casa de Deus não é aquele local religioso lá downtown, na área central de Jerusalém, não é aquilo lá. A casa de Deus é um povo, a casa de Deus é um povo reunido em torno do seu nome. E isso tudo foi um impacto muito grande. O impacto foi tão grande em Paulo que você nota que Paulo teve a revelação do corpo de Cristo na conversão dele. Quando Jesus aparece para Paulo na estrada de Damasco, Paulo fala, quem é, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo na hora entendeu. Então, todos aqueles crentes que eu estava perseguindo, como Estevão, que foi um dos que Paulo ali, até vamos dizer assim, auxiliou na sua morte, ele falou, eu estou perseguindo a Jesus, perseguindo aqueles. Paulo entendeu o que era Cristo, cabeça é Jesus e o corpo é esse feito de homens e mulheres que servem ao Senhor de todo o coração. A revelação de Paulo sobre a igreja veio crescendo, mas começa já na sua conversão. Mas Lucas começa a mostrar isso, a influência, o impacto que teve Estevão, por exemplo, na vida de Paulo. Bom, olhando para o lado da história, tem uma situação aqui que é uma perseguição em Jerusalém. Diz que houve uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Esta aqui é a terceira aula já em que eu toco sobre a igreja de Jerusalém. Na próxima aula eu vou mostrar outras igrejas aqui no Novo Testamento.
Quando o texto fala que todos, exceto os apóstolos, ficaram em Jerusalém, todos foram dispersos, eu queria que você entendesse que Lucas está construindo assim. Atos 6 começa só com os 12 apóstolos na liderança. Aí seleciona-se ali em Atos 6:5, né, aqueles outros 7, né, onde cita inclusive Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas. Então vai citando aqueles homens ali que eram líderes que foram bem proeminentes no meio da igreja, mas que Lucas passa um pouco que batido nessa história. Só que todos esses homens têm nomes gregos, ou seja, era gente de fala grega, porque era esse o problema que estava acontecendo na igreja em Jerusalém. Os apóstolos não sabiam das necessidades das viúvas do pessoal de fala grega, porque não chegava até os ouvidos dele. Então ele manda, selecione entre vocês, escolham entre vocês 7 homens cheios de Espírito Santo, cheios de sabedoria, né? de boa reputação, para a gente encarregar desse serviço. E esses homens foram tremendos. 2 deles Lucas narra o Filipe e narra o Estevão. Lucas expande um pouquinho o ministério desses 2. Quem foi disperso, os que foram dispersos foram os cristãos helenistas. O que é helenista? Aqueles que são de fala grega. Esses cristãos, por serem perseguidos, se dispersam e muito provavelmente voltam para as suas cidades, né? Lembra que no Pentecostes eles vieram das suas cidades e ficaram lá? Agora eles voltam para as suas cidades e voltam pregando o evangelho. Tanto que narra lá, por exemplo, em Atos 11, que alguns que eram de Chipre, passaram lá pela Antioquia, pregaram o evangelho para uns gregos lá, e os gregos se converteram, e lá agora tem igreja, e a igreja de Jerusalém chega, manda quem para lá? Manda o tal de Barnabé, porque Barnabé era de Chipre, falou, Barnabé, é gente sua lá que você conhece, vai lá ver o que os caras aprontaram, porque surgiu uma igreja lá, num povo gentílico, a gente não sabe quem é, parece que não são judeus, como é que eles estão fazendo lá? Isso, nós vamos estudar isso quando estudarmos a história da igreja de Antioquia. Mas essa dispersão faz o evangelho chegar em Samaria, que é o capítulo seguinte, o capítulo 8 mostra o evangelho chegando em Samaria, né? Se expandindo ali por toda a Judéia, não só mais Jerusalém, Judéia, vamos dizer assim, é a região, né? Jerusalém é a cidade, então vai para as outras cidades, então o evangelho começa a se esparramar na terra. A perseguição nesse sentido foi muito boa para o crescimento da igreja. E agora em Jerusalém ficaram o quê? Os judeus, cristãos, de prática judaica, porque muitos sacerdotes, lembra, se converteram, tudo mais, então gente que era do farisaísmo se converteu, e estão lá na igreja de Jerusalém. E o líder ali na igreja de Jerusalém é Tiago. Nós vamos voltar a tocar sobre a igreja de Jerusalém mais adiante, mas eles enfrentam aquele momento e passam, e ficam depois, Atos 9 fala que as igrejas tinham paz. Então Tiago era um homem de muito diplomático nesse sentido, em que ele amenizou essas tensões, porque na cabeça deles eles eram continuação ainda do judaísmo. Não havia um racha entre cristianismo e judaísmo, mas algumas coisas eles já pensavam diferentes, como você viu que foi a pregação de Estevão. Então, qual era a pregação de Estevão? Era o seguinte, a revelação de Estevão: Deus não está preso ao templo, nem à religião, e aí vem um ponto, e não é propriedade do judaísmo. Ficou claro ali naquele sermão de Estevão que aquele Deus em que os judeus entendiam um Deus que estava preso àquela estrutura religiosa, Estevão falou o seguinte: Deus está solto, Deus está livre, Deus não pertence aos judeus. Deus não pertence à religião judaica, ou seja, não são os saduceus, os fariseus, principalmente os saduceus, que eram os líderes do templo, não são eles que controlam a religião. Deus está acima desses caras e resolveu abrir isso para todo aquele que nele crê. Como é que funcionava a religião judaica? É interessante isso. Eu tenho aqui um quadro para te mostrar. Olha só, eles particularizavam Deus e prendiam Deus a, olha só, um local. Que local era esse? O templo. Ou seja, para eles, Deus só podia trabalhar, agir no templo. Era só lá que Deus aceitava o sacrifício, era só lá que Deus falava. Outra coisa,
Tinha um dia para se encontrar com Deus. Que dia? O sábado. Então tudo era em torno do sábado. Só tinha uma forma de culto. Qual era essa forma de culto? Os sacrifícios. Então, se você quisesse cultuar a Deus, você tinha que ir lá, pagar para comprar um animal e entregar esse animal na mão do sacerdote, e ali o sacrifício era feito. Você não fazia nada, só ficava na galera assistindo tudo. Assistindo não, só ouvindo tudo. E uma cidade, Jerusalém. Você tinha que ir para Jerusalém de qualquer forma. Então, o que a gente vê é que na morte de Jesus, quando o véu do templo é rasgado de cima a baixo, era interessante, o véu do templo era um tecido muito grosso, de vários panos, uma parede de pano, seria mais ou menos isso. E então, nenhum homem com mão humana conseguiria rasgar aquele véu, nenhum homem conseguiria, de tão grosso que é, como se fosse uma parede de pano. E o véu do templo, quando Jesus expira na cruz, o véu do templo é rasgado de cima a baixo, não de baixo para cima. Ou seja, era Deus abrindo o caminho e dizendo, agora sim o sacrifício foi feito. Tudo aquilo que esse templo, o tabernáculo lá atrás, o templo que é o tabernáculo mais instituído, né, melhorado, vamos dizer assim, tudo isso que os sacerdotes faziam eram símbolos de algo que viria. O cordeiro foi sacrificado, que foi o meu próprio filho, e agora com ele derramando sangue, eu rasgo esse véu do templo, porque eu não preciso mais dessa estrutura religiosa. O pecado, a graça está disponível a todos, os pecados estão perdoados para todo aquele que crer e todo aquele que vier. Então, não é mais só o sumo sacerdote que pode vir ter relacionamento comigo. No livro de Hebreus diz assim que Deus fez um novo e vivo caminho através do véu, que é o do templo, o véu do templo. Ou seja, ele rasgou o véu, abrindo um caminho novo, onde todos nós agora pudéssemos estar diante de Deus e falar com Deus por causa da morte de Jesus. Marcos, no capítulo 15, no versículo 37 e 38, diz assim, mas Jesus com um alto brado expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Era isso que Estevão se referia quando ele diz em Atos 7,48, dizendo, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Uma das coisas que Estevão deixa claro, então, é que aquele templo não era a casa de Deus. E que Deus não dependia e não estava preso àquela religião. É interessante porque isso aqui não é novidade na história. Por exemplo, quando o povo experimentou a queda de Jerusalém e aquele exílio na Babilônia, o que eles entendiam? Espera um pouquinho. Deus só pode ser cultuado no sábado, lá em Jerusalém, no templo, não é? É só daquela maneira que dá para ser. Então, e fazendo sacrifícios lá no templo. Aquela é a casa de Deus, Deus se revela ali. Não entendemos o porquê veio a Babilônia e destruiu o templo. Como que nós vamos cantar para Deus? Tanto que ele estava em Babilônia, e lá em Babilônia nos falaram para eles, cantem os cânticos que vocês cantavam lá em Jerusalém. Eles falaram, como que nós cantaremos para Deus em terra estranha? Então, para eles, veja só, a ideia deles era que Deus era um Deus local, que Deus só se revelava em Jerusalém. E aí Ezequiel, que era sacerdote e também profeta, ele tem uma visão nas margens do rio Quebar, e naquela visão ele vê a glória de Deus, ele se assusta, porque ele falou, como assim? Eu estou em Babilônia e Deus se revelou aqui? Era um novo tempo, era uma nova maneira de Deus se relacionar. Deus estava mostrando para aquele povo que ele era o Deus de toda a terra, e não somente o Deus de Jerusalém. É interessante esse detalhe. Então, Estevão entendeu isso. Estevão entendeu o rasgar do véu. E ele queria alertar esse povo, gente, abre a cabeça, quebra essa estrutura religiosa, porque essa estrutura religiosa não está levando o povo para perto de Deus, só está simplesmente sendo uma estrutura religiosa de catar-níquel, de pegar dinheiro do povo.
Eu expliquei isso no bate-papo antes dessa aula. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Vou até repetir, quem ouviu o bate-papo vai me ouvir repetir isso aqui, porque não faz parte da minha aula, mas eu vou te explicar. O porquê que o templo, para esses cristãos aqui, estava condenado. Desde a época de Jesus, primeiro, aquele não era o templo de Salomão, era o templo construído por Herodes. Sim, senhor, sim, senhora. Aquele muro das lamentações que tem hoje lá em Israel não é do templo de Jerusalém, é do templo de Herodes, tá? Herodes era um homem perverso, é o Herodes que mandou matar criancinha, lá da época do nascimento de Jesus, aquele Herodes lá, aquele lá. Então, foi Herodes que construiu esse templo para apaziguar ali os judeus e os judeus gostarem dele e tudo mais. Herodes não era judeu, Herodes era de um outro povo, era idumeu, o Herodes. Então, ou Nabateu, né, como você queira chamar, porque era a Idumeia que depois Roma chamou de Nabateia. E ele era chegadão lá da política romana, fazendo, tipo assim, deixa que eu controle esse povo aqui com religião, ou seja, sabe aquela ideia dos romanos? Dá pão e circo para o povo que você controla o povo. Herodes sacou essa, falou, eu não preciso nem dar pão e circo, eu só dou religião para eles, o povo fica suave comigo, não é? Eu libero tudo isso, pego os impostos, dou a parte de Roma e outra parte é a minha riqueza, e assim a família de Herodes foi uma família muito rica em cima disso. E o templo era um desses lugares de cata-níquel. O templo era totalmente gerenciado pelos saduceus. Saduceus era a elite que vem lá desde a época lá dos macabeus, tudo mais, mas famílias bem posteriores, que herdaram aquilo, herdaram aquela posição e acabou sendo a elite de Jerusalém e que abusava do povo ali no templo. Por exemplo, toda pessoa quando ela tinha um pecado, ela tinha que assumir o pecado publicamente. Se eu cometi algo que foi horrível, então eu vou pegar um animal do tamanho que eu acho que é o meu pecado e vou levar até Jerusalém. E o povo da cidade vai ver eu saindo com aquele animal, né? Tá dizendo, o cara pecou, hein? Mas está arrependido, né? Deixa ele lá pagar os seus pecados, seria mais ou menos isso. Faço aquela procissão até Jerusalém e entrego aquele animal na mão do sacerdote. Agora não, eles facilitaram, você não precisa fazer nada disso, vem aqui para o templo, sabe por quê? Aqui nós só podemos oferecer para Deus os animais que têm a nossa ISO 9000, entendeu? Ou seja, aqui do templo. Nós aqui no templo é que autorizamos o tipo de animal, claro, animais criados nas fazendas deles. Então esses homens eram donos das fazendas, que forneciam animal para o templo num preço, né, importante para eles. As pessoas, se eu chegasse lá, por exemplo, eu quero pagar os meus pecados aqui, eu vou lá comprar pomba, se foi um pecadinho, ou comprar um cordeiro, um boi, dependendo do tamanho do pecado. E aí, mas para comprar, o meu dinheiro não serve. Eu tenho que trocar pela moeda do templo, por isso tinha os cambistas. Agora, onde é que vai botar esses animais todos? Porque isso não tinha na estrutura do templo original. Onde é que vão botar esses cambistas? Então esses caras começaram a preencher espaços ali no templo, onde eram espaços de oração. Então aqueles lugares que era para o povo orar, principalmente o povo estrangeiro, querendo buscar a Deus, o espaço para eles orarem, agora era o espaço para comércio, vender pombas, bois e tudo mais. Por isso que Jesus pega o azorrague lá e vira a mesa dos cambistas, aquela história que você já leu lá em Marcos 11, está narrando isso, não é? E tanto que Jesus é quem fala que esse templo não ficaria pedra sobre pedra. É Jesus, por exemplo, que vai pegar um fruto na figueira, não tem fruto, não era tempo de fruto, e ele fala, nunca ninguém jamais coma fruto de ti. Aí ele vai para Jerusalém, acontece tudo isso lá em Jerusalém, de revirar a mesa dos cambistas, e quando ele volta, a figueira secou. Ou seja, a figueira ali é Israel. Deus está mostrando, não deu o fruto que eu queria. A figueira ali está mostrando todo esse culto ao redor daquela nação, tudo isso secou. Jesus está falando, acabou isso daqui. Vai ser uma outra maneira de se relacionar. Estevão entendeu isso. Agora, nos tempos de Jesus, como hoje também, eu vou botar mais uma frase aqui para você. Nos tempos lá de Estevão, principalmente, de Jesus e de Estevão, e agora hoje também, olha só. Alguns religiosos querem manipular a Deus e o povo
através do controle da religião. Ou seja, eles têm a religião na mão deles. Eles manipulam a Deus, entre aspas, ou seja, não, você faz o sacrifício, nós vamos orar por você, ou seja, vão manipular a Deus. São feiticeiros, tá? Que vão manipular Deus, manipular as forças espirituais para o teu bem. E com isso manipula o povo, que não entende nada como é que você faz aquilo. O povo só quer se livrar das suas mazelas, dos seus problemas. Faz aí uma reta. O que eu preciso fazer? Como se fosse nos dias de hoje, né? Minha empresa não está dando certo, o negócio está muito ruim, o que eu preciso fazer? Pastor, o que eu preciso fazer? Você vem 7 sexta-feira, dá o seu dízimo, faz uma oferta especial, tem que ter sacrifício, do tamanho da tua fé, faz o teu sacrifício, e aí eu vou orar por você, os 365 pastores vão fazer um corredor aqui, você vai orar e vai receber, isso aí é passe, gente, isso aí é passe, né? Então, qual é a ideia da religião? A ideia da religião é o seguinte, existe um Deus que você não conhece, você sabe que ele existe, que ele é poderosíssimo. Agora, você não sabe se ele está bravo ou se ele está de boa com você, você não sabe. Então, é mais provável que ele esteja bravo com você, porque você pecou. Então, você tem que aplacar essa ira de Deus. Você tem que apaziguar. Deus está muito nervoso, tem que deixar ele calminho, calminho, calminho. Tá, e o que eu preciso fazer? Você precisa fazer sacrifícios. Lá na época dos judeus, os sacrifícios eram pagar caro para um animal que era cultivado, né, criado para ser sacrificado ali no templo, um animal especial, para oferecer para Deus, para acalmar a Deus, para então ele abençoar você. Pois bem, hoje em dia na igreja evangélica, numa determinada vertente da igreja evangélica muito popular no Brasil, que é chamado de neopentecostalismo, mas não é só neopentecostal que faz isso não, eu estou vendo ultimamente, na verdade estou vendo nesse tempo, estou vendo presbiteriano fazendo isso, batista fazendo isso, sabe por quê? Porque o povo não está conhecendo mais a Bíblia. Já se foi o tempo em que o povo estudava escola dominical e conhecia bem a Bíblia e não caía nessas lorotas todas, tá? Mas olha só, as pessoas ensinam, por exemplo, o jejum para você como negociação com Deus, né? Sacrifício. Não, eu orei, Deus não respondeu, mas eu orei e eu jejuei. Ou senão, eu vou jejuar. Ou seja, checkmate em Deus. Eu vou jejuar, Deus vai ter que fazer isso. Olha que inversão. Quem é Deus e quem que é o servo aí, né? O dízimo. Tem gente que usa o dízimo como manipulação de Deus. Não, você quer ser abençoado, você tem que dar o dízimo. O cara acredita, vai lá e dá o dízimo. Aí não mudou nada na vida dele, ele falou, Deus, eu estou dando meu dízimo, como é que é isso? E ele vai cobrar a Deus. Eu vi um pregador uma vez dizendo o seguinte, não, Deus disse na sua palavra, Deus está preso à sua palavra, você tem que pegar as escrituras e esfregar assim na cara de Deus, dizendo, o Senhor escreveu isso aqui e eu estou cobrando o Senhor. Isso é um desrespeito, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Então, gente que quer manipular Deus com sacrifícios, o sacrifício da frequência no culto, não é? Você só vai ser abençoado se você estiver aqui. É estranho. E existe até mesmo o chamado do louvor. Tem gente que acha que quanto mais ele cantar para Deus, mais ele falar com Deus, ele vai apaziguar o coração de Deus. Como se Deus estivesse muito nervoso, e você fica lá, aleluia, aleluia, aleluia. E Deus começa a ficar mais calminho, calminho, calminho. Gente, ninguém manipula Deus, ninguém controla Deus. Oração não muda Deus, oração muda você. Louvor a Deus é reconhecimento da grandeza dele, não é negociação com Deus. Jejum é para nos tornar mais sensíveis, para ouvir a voz de Deus, não para manipular Deus ou para mexer em Deus. E o dízimo é gratidão, tanto que o dízimo você dá depois. Primeiro você recebe, depois você dá o dízimo, não é isso? Ora, eu fui abençoado, eu recebi, eu estou feliz, sabe, tanta gente desempregada nesse tempo, eu estou aqui recebendo, eu estou grato a Deus, então eu pego uma parte daquilo e retribuo para ser investido na obra de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas com essa palavra de Deus como eu fui. É isso, é gratidão, não obrigação.
Outra frase: o sacrifício é o alicerce de muitas tradições religiosas. Note aí a palavra alicerce. Ora, se é o alicerce e você derrubar esse alicerce, derruba toda a tradição religiosa. Tem determinados movimentos de igreja, aqui mesmo no Brasil, não estou falando de longe não, estou falando aqui mesmo no Brasil, que se a gente derrubar esse alicerce do sacrifício na mente dos seus frequentadores ali, dizer que Deus não precisa desse sacrifício, que o sacrifício já foi feito lá na cruz e que hoje tudo é pela graça, essas igrejas vão falir. Porque é uma tradição religiosa que desvirtuou o Evangelho. Mais adiante eu vou te mostrar sobre a apostasia. Nós estamos num período de terrível apostasia na religião cristã. E quando eu falo apostasia é desvio da verdade, desvio do caminho. Eu estou dizendo que tem um monte de coisa hoje que se chama igreja e não é igreja. Que parece, mas não é. Abra os olhos, vê nas Escrituras. Bom, qual que é esse alicerce dessas tradições religiosas? Então, na mente dessas pessoas, há um ser superior que pode, ele é desconhecido para mim, ele pode nos destruir ou nos abençoar. Então nós vamos oferecer para ele sacrifícios para ele ficar satisfeito. Então é uma relação com Deus de obrigações e sacrifícios. Você tem que fazer isso, faz sacrifícios e Deus vai estar obrigado a te abençoar. Aí vem Estevão e diz: nada disso, Deus está solto. Deus não está nessa estrutura toda. Você não vai conseguir manipular nem controlar Deus. Aliás, é essa a ideia de feitiçaria. O feiticeiro são esses homens que sabem as mágicas espirituais, né? Sabem manipular as forças espirituais que os outros não sabem. Ele tem um conhecimento que os outros não têm, então ele sabe as orações que podem manipular a Deus e tudo mais. Os líderes religiosos na época de Jesus tinham isso, e tinham sempre aquela oração secreta que ensinava para os seus discípulos, geralmente eram orações longas. Os discípulos de Jesus veem Jesus orando, chegam para ele e falam: mestre, nos ensine a orar, como João Batista ensinou os discípulos dele também, ou seja, tem segredos aí na oração que o Senhor sabe, ensina para a gente. Aí Jesus faz o quê? Quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, que pecaram contra nós. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí os discípulos talvez ficaram assim, olhando para a cara de Jesus e... Só? Não, é pequenininha mesmo, para todo mundo decorar, porque fica fácil. É para todo mundo orar. Não é para ter ovelhas especiais no corpo de Cristo. Não é para ter mágicos, magos e feiticeiros no corpo de Cristo que sabem os segredos que os réis mortais dos outros não sabem. Não tem nada disso. O conhecimento tem que ser aberto a todos. A oração tem que ser aberta para todos. Jesus vem ainda, vamos dizer assim, com o seu sacrifício, né? Deus vem e rasga o véu dizendo: olha, nem mais sacerdote, essas coisas não precisa. Todo mundo é sacerdote. Inclusive no Novo Testamento hoje, diz assim que nós somos a nação santa e o sacerdócio real, ou seja, nós somos uma nação de sacerdotes. Não é? Algumas pessoas talvez olhem para mim e falem: você é pastor, hein? Você é um sacerdote. Você também é sacerdote. Não, mas você é ungido. 1 João 2,27 diz que todo mundo tem a unção do santo. Todo mundo tem. Eu só estou operando nos dons que Deus deu na minha vida, que você também tem. Nós somos um corpo, gente, e Paulo fala: não existe membro mais importante do que outro no corpo de Cristo. É essa revelação que está começando a ser construída aqui agora. Eu estou no momento em que ela está nascendo no pensamento da igreja. Então, Deus não está preso. Deus não está preso a uma teologia, a uma religião. Não, Deus só funciona assim. Você só vai ser abençoado se você vier no domingo, aqui na rua tal, número tal. Quer dizer, Deus está preso a um lugar, preso a um dia. De novo isso acabou lá na cruz, meu querido.
Tem uma música de João Alexandre, um grande profeta e poeta, irmão querido e amigo até, posso dizer assim, porque eu gosto muito dele, em que ele diz assim, costurando o véu que Deus rasgou. É na música É Proibido Pensar. Então, tem gente que está costurando o véu que Deus rasgou, fazendo tudo de novo que não era para ter. Sacrifícios, obrigações e bênçãos. Eu vou ler aqui na apostila agora para até ganhar o tempo aqui, porque eu estou vendo que tem um monte de coisa para ensinar. Vamos lá. Deus está solto, mas mesmo no cristianismo hoje você vê algumas vertentes que ainda prendem a Deus dentro de uma estrutura religiosa de sacrifícios, obrigações e bênçãos. Prendem a Deus numa relação de causa e efeito. Primeiro, sacrifícios. Pensam e ensinam que, se não tiver sacrifício, Deus não irá atender a sua oração. E aqui eu faço um comentário, meu irmão, você não precisa ir lá em Israel, no Muro das Lamentações, para Deus te ouvir. Deus está tão presente em Israel, como Ele está presente na Amazônia, como Ele está presente aqui em São Paulo, como Ele está presente aí na Lagoas, aí no Ceará, aí no litoral paulista, aí onde você estiver, Deus está presente. Então, você não precisa ir pagar uma promessa lá em Aparecida do Norte. Você não precisa ir até um lugar para pagar. Não existe pagar promessa, meu querido. Não existe isso. Quer dizer, negociação com Deus. Ó, Deus, você me faz isso que eu te faço isso. Deus não se vende. E Deus não se compra. Então, é importante saber que essa questão de sacrifício, nós estamos costurando o véu que Jesus rasgou, que Deus rasgou. Não pode, é reconstruir uma situação que não era mais para ter no meio cristão. Obrigações. Normalmente esse povo diz assim, você não recebeu a bênção porque você não fez isso ou você não fez aquilo, mais ou menos assim, Deus não vai te abençoar, você fuma, quando você parar de fumar aí Deus vai te abençoar. Para, gente, para. Na verdade, eu conheço gente que Deus batizou com o Espírito Santo, aí que o cara teve força para parar de fumar. Então, alguém já me perguntou, você acha que fumar vai me levar para o inferno? Claro que não. Quer dizer, um cigarro é maior do que o sangue de Jesus? De maneira alguma, não é isso que eu estou falando. Vai fazer você cheirar mal, porque cá entre nós, quem não fuma sabe que aquilo fede como se você estivesse passando lá pelo inferno. Porque é ruim pra caramba, só te dando esse toque. Mas assim, você está estragando teu corpo, é tua saúde. Então busque em Deus, querido, uma maneira de você se libertar disso. Pede fortaleza para Deus, pede graça para Deus. Ele dá, Ele concede e você não precisa pagar por isso. Você não precisa fazer nada por isso. Tudo que você fizer para Deus não é para pagar, é gratidão. É gratidão. A minha oferta, o meu louvor, tudo isso é gratidão. Inclusive a minha frequência nas reuniões, não estou dizendo aqui que não precisa mais se reunir como igreja. Não, aí você vai perder comunhão, você vai perder relacionamento, vai perder o canto congregacional. Isso tudo é maravilhoso para nós. Mas não que eu tenha que fazer isso para que Deus me abençoe. Continuando, bênçãos. Dizem assim, se você andar certinho, Deus vai te abençoar. Mas só se você fizer tudo certinho. Quer dizer, nota, primeiro eu vou pelo esforço humano fazer tudo certinho, então Deus vai me abençoar. Espera aí, gente, não é assim. Eu até coloquei na apostila, sim, abriu até um parênteses porque eu falei, vai que alguém pensa que não é para fazer nada certo. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo assim, vive a vida do jeito que você quiser que Deus vai te abençoar. Não é isso. Tanto que eu falo aqui, sim, quem pratica bons princípios colhe coisas boas. Agora, onde o ponto é, isso não é feito numa base de negociação com Deus. Não é porque eu estou seguindo os princípios que eu vou exigir algo de Deus. Não é isso. Mas é óbvio, se eu praticar bons princípios, vai dar certo na minha vida. O Estevão vem e fala, gente, acabou. Não é assim que serve a Deus. Não tem essa estrutura que prende a Deus. E é aqui que começa, no meio da igreja, o entendimento sobre essa doutrina maravilhosa que você só encontra isso dentro do cristianismo chamado a graça de Deus. O tema da graça de Deus eu vou abordar muitas outras vezes aqui, principalmente quando nós estudarmos algumas das cartas de Paulo. Nós vamos estudar isso lá adiante. Inclusive nas cartas de Pedro você vai ver isso também. Mas
Tem algo ensinado no cristianismo bíblico que é diferente de tudo que você vê por aí, que se chama graça de Deus. Significa que Deus te aceita do jeito que você é. Mais ou menos aquela história, você não vale nada, mas eu gosto de você. É isso. Tem um detalhe também sobre a graça de Deus, que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não, então a partir de agora, eu só vou usar camisa branca para Deus me amar mais. Para, não existe nada disso. O amor de Deus já está no máximo por você. E um detalhezinho, não tem nada que você possa fazer também para Deus te amar menos. Ah, né, você está dizendo que eu não posso chatear o coração de Deus? Não, chatear o coração de Deus você pode, mas que Ele vai te amar menos, não. Não, não e não. Isso é graça. Mas espera aí, o que eu tenho que fazer para ter isso? Nada. Ele já te ama, Ele já abriu os braços, morreu de braços abertos. Graça de Deus é isso. É dizendo assim, eu te amo. Você não entendeu? Eu te amo e vou insistir até você entender que eu te amo. É isso que Deus está falando quando Ele mostra para a gente da sua graça. Mais adiante nós vamos aprender mais sobre a graça. O que Estevão estava dizendo é o seguinte, olha, Deus está disponível a todos. Olha só, antes tinha um local, que era o templo, era ali que se adorava a Deus. E agora? Agora é num templo evangélico que se adora a Deus? Não, querido, é em qualquer lugar. Inclusive, nesse momento na tua casa, você pode estar agora com o coração aberto para Deus, você está adorando a Deus onde você estiver. Antes tinha um dia especial, lembra? Eu coloquei aquela listinha para você, que era o sábado. Esse era o dia para se adorar a Deus. E agora? Agora é o domingo. Não, meu querido, é todo dia. Deus quer adoração nossa todo dia. Antes tinha uma única forma de culto, que era os sacrifícios, realizados onde? Lá em Jerusalém. E agora? Agora o culto a Deus eu faço com a minha vida. Eu cultuo a Deus com o meu trabalho, eu trabalho para a glória de Deus. Eu tenho a minha alegria para a glória de Deus. Você convive, meu querido, você convive com a tua família para a glória de Deus, você come para a glória de Deus, você vive, você respira para a glória de Deus. Nós estamos transformando nossa vida num culto. E aí sim, olha só a diferença. Eu não venho nos cultos da igreja para ser abençoado, eu não venho nos cultos da igreja porque Deus mandou, não é por isso. É o contrário, eu já me enchi de Deus tanto durante a semana, já experimentei Deus e agora vou me reunir com outros que assim como eu, buscam a Deus dessa mesma maneira, são meus irmãos e minhas irmãs, formamos um corpo, somos membros do mesmo corpo, somos parte da mesma família, do mesmo povo, por isso que o ajuntamento da igreja tem essa presença bendita de Deus entre nós de uma maneira ainda muito maior. Então, na vida do cristão, tudo é culto a Deus. A vida é um culto. Onde isso? Em qualquer lugar. Bom, os religiosos não gostaram disso e mataram Estevão. Mataram. Por quê? Porque se o povo entende o que Estevão está falando, acabava a renda dos caras, eles perderiam o emprego, não teriam dinheiro para sustentar tudo aquilo, perderiam a fama deles, as posições que eles tinham na sociedade, ia ruir tudo. Ia ser mais ou menos o seguinte, nos nossos dias, os grandes latifundiários, os grandes empresários sofrerem uma greve geral. Pronto, você vai demolir o império deles. Da mesma maneira que seria Estevão ensinar isso aqui para o povo. O povo ia fazer uma greve geral contra aquele sistema religioso. Então falar o seguinte, vamos matar esse cara, porque esse cara é perigoso para a gente. E aí tentaram matar o Estevão, mataram o Estevão, achando que com isso iriam calar Estevão. Mal sabia eles que um dos caras que estava ali concordando com a morte de Estevão ia ser 20 vezes, vamos dizer assim, pior que o Estevão para eles ou contra eles, né? Bom, religiosos não gostam desse tipo de mensagem porque desmonta a estrutura deles sobre a qual eles dominam e lucram com isso. Na Bíblia Sagrada, naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, fala de uma adoração dada a Deus, que é uma adoração verdadeira. E aquela mulher, ela estava preocupada com algo. Ela falou, onde é que tem que adorar a Deus? Vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Os meus líderes aqui samaritanos dizem que é aqui no Monte Gerizim. Aonde é que é para adorar a Deus?
É onde estava o tabernáculo ou onde está esse templo novo aí? E aí Jesus mostrou que Deus não estava preso a lugar algum. Eles se relacionavam com Deus como um Deus distante, eles temiam fazer alguma coisa que desagradava a Deus. Tanto que essa mulher está querendo saber isso. É sincero o coração dela em dizer, eu tenho medo de adorar Deus da maneira errada. Jesus falou, não, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não é aqui nem lá, é em espírito e em verdade, é na vida. Não é? Bom, quando Jesus veio, ele veio mostrando um caminho diferente do que o povo estava acostumado. O povo estava primeiro acostumado com esse tipo de religião. O João Batista, por exemplo, que é significativo que João Batista não estava nem no palácio e nem no templo, estava no deserto. Ou seja, a política, que é o palácio e a riqueza, está completamente deturpada e o templo está completamente corrupto. Estou no deserto. Para João Batista era meio apocalipse, tem que destruir tudo e começar tudo de novo. Jesus entendeu que tinha uma coisa diferente que poderia ser feita. Jesus entendeu que poderia ensinar a verdade da palavra de Deus para eles, que era uma revelação dele mesmo, e aquela verdade libertaria a mente e os corações daqueles homens, que eles compreenderiam melhor o caminho. E Jesus começa a mostrar que esta gente verdadeira, servindo a Deus de coração, e aí nas palavras de Jesus você aprende o ensinamento, a constituinte do reino ali no Sermão da Montanha, você aprende como é que se vive para Deus, do que Deus quer na verdade. Não é porque tem gente que pensa por aí o seguinte, não, eu sou cantor, então eu sou cantor, eu sou um adorador. Não, né? De repente você quer fazer sucesso no meio da igreja, sabe? Isso aí não é adoração a Deus. Adoração a Deus em espírito e em verdade, às vezes não tem nada a ver nem com cântico, querido. Tem a ver com uma atitude de coração. Na parábola que Jesus conta do bom samaritano, o bom samaritano não era cantor, não cantou, não levantou a mão, não fez nada disso. O que ele fez? Ajudou uma pessoa necessitada no meio da rua. E aquela foi a verdadeira adoração que Deus aceitou, que o sacerdote não fez e que o levita também não fez. Não é? Foi a adoração que aquele samaritano fez. Volta lá nas aulas, tem uma aula que eu interpreto essa parábola aqui do bom samaritano e você vai ver que aquele samaritano derramou o azeite e o óleo sobre as feridas daquele homem, e aquela expressão derramou fala das ofertas de libação. Jesus estava falando ali com o mestre da lei, eles entenderam essa linguagem cerimonial que Jesus colocou ali nas ações do samaritano, mostrando que o samaritano é que era o cara que realmente fez o verdadeiro culto a Deus. Então, queridos, para esses verdadeiros adoradores, Deus vai se revelar. Eles vão conhecer o Evangelho de uma maneira diferente. É essa mensagem que a gente tem que pregar hoje em dia. Paulo vai para Atenas, lá na Grécia. E aí, Paulo anda pela cidade e começa a ver como aquele povo era supersticioso. Eles eram tão supersticiosos que eles construíram um altar de adoração para um Deus que eles não conheciam. Tem duas narrativas para isso. Pode ser que era um Deus que já foi cultuado em alguma fazenda, em algum lugar lá, em algum vilarejo, e o povo tinha lá as suas procissões, mas foi morrendo aquele povo e ficou aquela estátua lá, e para não deixar aquele Deus um dia zangado ficar ali, levaram essa estátua para Atenas, não sabiam nem o nome desse Deus, colocaram lá o Deus desconhecido. Pode ser isso. Mas também pode ser, que eu acho que é bem provável, porque Atenas tinha assim altares de Deus e tudo, qualquer Deus que eles soubessem que haviam, tinha que construir um altar, para esse Deus não ficar zangado com aquela cidade, com aquele povo. Então eles deixaram um altar ali, como se diria assim, né, em branco, né, coringa, um altar coringa. Chegar alguém aí falando de um Deus tal e que esse Deus está zangado porque nós não estamos cultuando ele, não, está aqui, ó, o altar já estava até pronto para o senhor, ó. Só falta escrever teu nome ali embaixo. Era algo mais ou menos assim. Paulo então se dirige a eles, Atos 17, versículo 22 e 23, dizendo assim: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, essa palavra aqui é a mesma para supersticiosos, pois andando pela cidade,
observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Gente, eu vou te contar uma coisa aqui, uma leitura sobre Atenas. Quando se tem muitas divindades, muitos deuses, não faz diferença entre ter Deus e não ter Deus nenhum. Quando Deus, para nós, é um Deus desconhecido, então não faz diferença tê-lo como Deus ou não ter nenhum. Se eu não conheço, eu não sei como ele pensa e como ele age. Então é o mesmo que não ter Deus nenhum. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso de que se o povo de Deus, não estou agora pregando para eu, estou pregando aqui para o nosso povo, para o povo evangélico aqui, para o povo católico que nos segue também, de que se você não conhece a Deus e não se relaciona com Deus, não tem diferença de ter e não ter Deus nenhum. Tem gente que frequenta templo evangélico ou católico e tudo mais e que não conhece a Deus, não conhece a Deus ainda. E não tem diferença ir ou não ir naquelas reuniões. Essa é a essência que da religião, dessa superstição religiosa, não é? Você acha que tem uma força superior que pode fazer bem ou mal, então você tenta fazer algum contato com ele para apaziguar, para agradar, porque ele não sabe como é que ele vai te tratar, mas por ele ser um Deus desconhecido, você fica até com medo de como ele vai te tratar, aí chega um espertalhão qualquer e fala, você tem que fazer isso, você pega e faz. Não, para agradar esse Deus, você quer ser abençoado, você vai ter que tomar esse copo d'água aqui, que é um copo de água ungido. Ah, gente, essa religião já passou. Por favor. Você não precisa ir lá ver aquele apóstolo, missionário, profeta, para o cara impor a mão sobre você para acontecer alguma coisa na tua vida. Essa religião já passou. Vai lá, meu irmão, você não precisa ficar pegando aí, sabe, coisa benzida, coisa ungida, levar essa rosa ungida para tua casa, sal grosso abençoado, sabe, para jogar nos cantos da casa, para expulsar mau agouro, mau espírito da tua casa. Meu irmão, esse véu já foi rasgado. Essa religião, Jesus já acabou com ela lá na cruz, meu irmão. Se converte. Converter é mudar de caminho. É isso que eu estou falando, muda de caminho. Vai servir a Deus. Vai buscar Deus, vai conhecer as Escrituras, vai andar de acordo com o que a palavra te fala, vai orar diariamente, vai buscar o Senhor, se relacionar com Ele, você precisa conhecê-lo. Eu disse lá atrás, a igreja está em apostasia. Nós estamos vivendo a apostasia de hoje. Eu vou descrever para você aí a apostasia de hoje, tá? Apostasia é esse afastamento das raízes do Evangelho, é isso. Porque falta então esse conhecimento de Deus que eles têm. Então, eu não estou falando lá agora dos judeus, não estou falando de outras religiões, eu estou falando de cristãos que acreditam que existem forças, poderes, mandingas, né, que mexem com a nossa saúde e com o nosso dinheiro. Igual a pessoa que tem que usar uma peça íntima amarela para atrair dinheiro na virada do ano, sabe? Na virada do ano tem que vestir uma peça amarela para atrair dinheiro. Ah, gente, faz favor. Tem que se vestir de branco no dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, para purificar a alma e tudo começar de novo na tua vida. Ah, meu irmão, que isso? Essa religião já passou, filho. Vamos crescer um pouco mais, sair dessas meninices. Quando você era lá todo supersticioso, né? Alguém falava uma coisa para você, falando, nossa, olha, tá vindo aí um novo problema aí, uma outra pandemia aí o que você faz, né? Procura uma madeira, né? E 3 batidinhas. Opa! Tá isolado, se dizia, né? Aí o cara se converte, o que ele faz? Não dá 3 batidas na madeira, mas fala, tá amarrado. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Tá igual a pessoa que usa a expressão, que virou expressão aqui de macumba evangélica, né? Uma expressão tão linda, bíblica, que é Deus é fiel.
é usada para reforçar, muitas vezes, coisa errada. Estou falando de coisa que eu vi, o cara falando o seguinte, não, eu estava lá, mas o meu chefe era um homem espírita que me perseguia e que não sei o que lá. Quer dizer, o cara que era mau trabalhador e está dando desculpa na religião do outro, né? Que me perseguia, tudo mais, né? Mas ó, Deus é fiel, viu? O cara foi mandado embora, ou teve que mudar de cidade. Isso é macumba, gente. Isso é feitiçaria. Faz isso não. Essa religião já passou, querido. Passou. Sabe, tem mágicas no meio da igreja. Vamos lá, agora você vai receber. A hora que eu contar até 3, eu vou liberar unção e eu vou dizer, receba! Se você não receber, é falta de fé sua. Gente, mágica. Então, tem movimentos mágicos, né, no meio da igreja. Tem gente que, por exemplo, uma coisa é a gente adorar de todo o coração para Deus, levantar mãos sinceras diante do Senhor, até dançar para Deus se você quiser. Mas tem gente que não, tem gente que acha que ele tem que entrar em transe enquanto canta, porque ele tem que sentir algo, ele quer sentir algo, gente. Isso é feito em religiões animistas. Religiões animistas, que eles não têm muito contato com questões espirituais, mas são coisas mais fisiológicas, ele tem que sentir. Então eles têm aqueles movimentos, e isso veio para dentro da igreja. Então a pessoa ela tem que quer receber bênção, ela tem que e recebe aquela bênção e tal. Movimentos que são desnecessários. Desnecessário você fazer corrente de não sei o quê. Tem gente que acha hoje que tem que fazer corrente de oração. Corrente de oração significa o quê? Que Deus agora está falando, não, o baixo-assinado está fraco. O quê? 10 pessoas orando? Faz um abaixo-assinado aí de umas 100 pessoas, que aí eu passo o seu pedido de oração aqui para cima. Vocês percebem que a gente está fazendo com Deus uma coisa lá da velha religião? Essa religião já passou, querido. Esse véu já foi rasgado. Até a unção com óleo foi desvirtuada para virar um tipo de benzimento. No Novo Testamento, quando cita unção com óleo, cita, na verdade, por costume dos judeus, que nenhuma outra igreja depois praticou isso. Quem é citado é na carta de Tiago, que chama os presbíteros da igreja para ungir com óleo, em nome do Senhor, ali o enfermo, porque era uma prática dos judeus que simbolizava a presença do Espírito Santo ali. E a oração da fé curará o enfermo. É a oração da fé que vai curar, não é a unção com óleo. Mas hoje em dia se unge com óleo para toda coisa. Tem gente que já me pediu para ungir com óleo o carro dele. Falou, é outro óleo que você usa no carro, D20, é outro óleo, né? É Bardal, isso aí que você precisa. Gente, está desvirtuado. Então, a superstição, ela te dá insegurança. A superstição, você tem que ficar sempre apaziguando a Deus. E aí você tem medo de que esse Deus que você cultua venha te fazer algum mal. Então você fica apaziguando a Deus, não querendo falhar com Deus em nada. Você precisa conhecer a Deus. É essa a pregação do profeta Oséias. Eu leio aqui 2 textos do profeta Oséias. Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É interessante notar que Pedro, apóstolo, ele fala no final da sua carta, crescei na graça e no conhecimento de Deus, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. Se aprofunde no seu relacionamento com Deus. É disso que vale a vida. Aliás, chega ao ponto de dizer que a vida eterna é essa, que conheçamos, né, o Senhor. Então, o conhecer o Senhor, você está tocando no que é eterno, em coisas muito mais profundas do que os nossos conhecimentos naturais ou científicos aqui na Terra. Outra pregação de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele fala assim, o meu povo, aqui ele está denunciando os líderes da igreja, da religião judaica naquele tempo, no caso. Aliás, religião israelita naquele tempo, porque Oséias estava no Reino do Norte. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento.
Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Gente, esse texto aqui é riquíssimo de informações. Primeira coisa que o texto fala, o povo de Deus está sendo destruído porque falta conhecimento. Porque um povo que não tem conhecimento é guiado igual gado, sabe? É guiado, é levado muitas vezes para o precipício e para o abismo. É manipulado por pessoas, por espertalhões, porque ele não tem conhecimento. Então, o conhecimento liberta. Por isso Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Eu detesto o jeito que estão usando esse texto por aí na questão política, porque isso é uma aberração, usar uma coisa tão preciosa da palavra de Deus para apoiar coisa política, mas conhecereis a verdade libertará, é conhecer a pessoa de Jesus, é ter relacionamento com Jesus, é conhecer o Deus amoroso, é conhecer a graça de Deus, é ver Jesus revelado nas Escrituras Sagradas. Esse conhecimento liberta a gente. E aqui o Oséias já vinha profetizando isso, dizendo, meu povo está sendo destruído, enganado, manipulado, porque falta o conhecimento. E aí ele fala, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Fica aí só na rede social, fica aí só batendo boca com outros, fica só aí vendo coisa que não presta, fica aí só metido em política. É isso que você faz, você rejeitou o seu tempo, fazer o que Atos 6 nos fala, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Vai estudar a Bíblia, meu irmão. Você que é pastor, você que é líder, vai estudar a Bíblia, querido. Vai ter tempo com as Escrituras Sagradas, vai falar com Deus. Por quê? Porque o texto é claro, quem diz o seguinte, também eu te rejeitarei. Deus está dizendo, eu te rejeitarei, e olha a atenção aqui, para que não seja sacerdote diante de mim. Mas vai continuar sendo diante do povo, porque o povo está enganado. Não está dizendo que Deus vai te tirar do ministério, não, meu irmão. Você vai continuar no ministério enganado, que você está aí no seu ministério. Enganado, você está longe de Deus, coração longe de Deus, tua mente está só pensando em outras coisas desse mundo, você foi pervertido no seu pensamento, você precisa voltar para o Evangelho, estudar a palavra de Deus, honrar o teu chamado, tá? Aí você vai ser diante do Senhor, porque aqui ele diz, diante de mim não vai ser mais, mas diante do povo continua. Tem tanta gente por aí que não tem isso aqui de vida com Deus e está aí pregando televisão, é famoso e tudo mais, não é? Está só metido com outras coisas, com dinheiro, com política, com tanta outras coisas, mas a palavra de Deus mesmo não tem ensino. Quando o cara abre a boca para falar, você fala, que coisa mais vazia. É sempre uma repetição, e uma repetição, e uma repetição, uma repetição. Sabe a pessoa que está patinando, que não tem conhecimento? Não tem conhecimento, está aqui. Não, o povo está sendo destruído porque falta conhecimento, porque o sacerdote rejeitou o conhecimento. Não dedica mais tempo com as Escrituras Sagradas. É isso que eu quis dizer, que a igreja está numa apostasia. É a apostasia da igreja nos dias de hoje. Às vezes a gente pensa que a apostasia é o seguinte, ninguém está indo mais para os cultos, as igrejas estão vazias. Não, de repente está tudo lotado, está tudo cheio. Mas Jesus está do lado de fora, na igreja lá em Apocalipse você vê isso. Jesus do lado de fora da igreja batendo na porta, dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Jesus do lado, não é do lado de fora do coração de uma pessoa que está falando ali o texto. Ali está falando da igreja. Jesus do lado de fora da igreja. Que coisa. A necessidade da igreja de hoje conhecer melhor a Deus, discernir a identidade, o caráter a quem nós servimos. Deus só se torna compreensível se a gente entender esse referencial que é Jesus. Deus tem uma identidade, Ele revela isso nas Escrituras. E as Escrituras vão apontar para Jesus. Eu quero ler vários textos aqui com vocês, onde nos mostra isso. Mateus 22, 29, o texto diz assim, Jesus respondeu, vocês estão enganados. Vocês estão enganados. E ele diz o porquê? Porque não conhecem as Escrituras. João capítulo 5, versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. É interessante notar aqui que Jesus está até falando ali com os saduceus, no caso, ele fala, vocês examinam, eu sei que vocês examinam as Escrituras, mas vocês fazem dela um fim em si mesmo, só para fortalecer a religião de vocês, se julgam ter nela a vida eterna, e não querem vir a mim para obter vida, porque são elas que testificam de mim.
não é ler a Bíblia de cabo a rabo que você está precisando. Não é fazer longas leituras bíblicas que você está precisando. Você está precisando ter um encontro com Jesus na sua palavra. É isso que você está precisando. João capítulo 14, versículo 8 e 9 diz assim: Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Colossenses 2, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus que é desconhecido, ao Deus desconhecido lá de Atenas, o Deus que é desconhecido, se torna agora completamente conhecido e revelado na pessoa de Jesus. Deus não é uma força, Deus não é um poder, Deus é uma pessoa e essa pessoa se revelou em Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus. Jesus é a interpretação de Deus para nós. Jesus traduz Deus para nós. Então, quer agradar a Deus? É só se perguntar, Jesus faria isso? Faria dessa maneira? O que Jesus faria no meu lugar? Isso é andar com Deus, é andar nos passos de Jesus. Nossa referência é Jesus. Nossa referência não é a Bíblia, nossa referência é Jesus, porque um texto tirado do contexto é um pretexto. Ah, mas Anésio, está escrito aqui, meu querido, recortar de todo o contexto da Bíblia pode se tornar uma palavra até satânica. Ai, meu irmão, que blasfêmia! Como que blasfêmia? A tentação de Jesus. Houve a pregação de domingo, o diabo cita o Salmo 91 para Jesus, o diabo distorce as escrituras para tentar enganar Jesus. Um texto fora do contexto até o diabo sabe fazer. Mas nós precisamos entender a Bíblia e interpretar a Bíblia a partir de Jesus, da nossa comunhão com Jesus. Jesus é a chave de interpretação das Escrituras. É isso. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente aprende, né? Deus está conosco, Ele nos ama, Ele se relaciona conosco, Ele é pastor, Ele cuida de nós e Ele nos ama a ponto dele nos constranger. Eu vou terminar apenas lendo alguns detalhes que eu coloquei aqui na apostila, mas para se tornar bem prático para nós tudo isso que eu lhes falei. Deus não é o causador de desgraça. Não podemos dizer que Deus foi o causador de um terremoto que matou muita gente, porque Deus não é um agente de destruição da vida. Nós, por não entender como uma coisa ruim possa ter acontecido, minha recomendação para você, não as explique dizendo que foi Deus quem o fez, porque isso não lhe trará consolo nem a quem te ouve. Explico isso melhor na próxima. Não diga em um velório que uma criança morreu porque foi da vontade de Deus. Aliás, nesse tempo agora da Covid, um monte de gente falando, não, mas é Deus que quis levar tal pessoa. Ah, foi Deus que levou. Não reclama não, porque foi Deus que sabe. Meu querido, Deus é Deus da vida, não é Deus da morte. Não jogue uma culpa em Deus daquilo que você não consegue entender. É melhor você dizer, eu não entendo. Eu não entendo. Eu não vou dizer, eu posso falar poeticamente que Deus elevou meu pai, mas na verdade meu pai caiu do telhado, bateu a cabeça e morreu. E eu não entendi por que ele tinha que morrer naquele tempo, se tinha tanta coisa que eu queria mostrar para ele, tanta coisa que eu queria, mas é egoísmo meu. Ah, meu pai foi para a glória, está com o Senhor lá um dia, eu vou entender o que agora eu não vejo, amanhã eu vou ver, eu vou entender um dia. Mas quando eu olho para Jesus, Jesus não mataria meu pai, não. Não. Mas por que isso acontece? Termino dizendo o último texto. Eclesiastes 9:11 diz assim: o tempo e o acaso afetam a todos. A vida é assim. Tem muita coisa que a gente não entende. E não é por isso que eu vou ficar pagando promessa para Deus reverter aquilo. Eu oro. Se Deus responder, vou ser muito grato. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Eu não vou negociar com Deus, eu não vou forçar Deus a nada. Eu simplesmente vou servi-lo de coração e ver que Deus é tão amoroso como Jesus foi amoroso a tal ponto de até o último dia nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida por nós. Ele mesmo diz que ninguém tem maior amor que esse do que dar vida para seus amigos. O nosso Pai do céu, João 3,16, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém.
Cleiton Nunes, você trouxe uma muito boa aqui. Olha só essa do Cleiton, porque isso aqui tem aqui na Carisma também, tá? Aqui na Carisma a gente não batiza criança. Nós respeitamos quem pratica o batismo infantil, mas nós não entendemos ser uma prática, pelo menos ali na Bíblia eu não vejo espaço para isso. O que eu vejo é que as crianças são apresentadas, né, no templo, que é um costume, na verdade, dos judeus. A gente vê que isso aconteceu com Jesus, que a criança foi apresentada no templo, numa espécie de um ritual de consagração a Deus, e depois, com 30 anos, Jesus foi batizado. Assim também a gente apresenta a criança e depois tem um período de batismo. A apresentação da criança é uma espécie assim de dedicação pública da criança a Deus, que eu tenho certeza que esse pai e essa mãe já oraram, consagraram seus filhos a Deus e tudo mais. Mas olha essa pergunta aqui do Cleiton, que é interessante. Diz assim: Anésio, sobre a apresentação de crianças no altar, não se criou também uma certa superstição, tipo, se eu não apresentar o meu filho, ele não estará abençoado? Não se encaixa na aula de hoje? Perfeitamente se encaixa. Na verdade, é a ideia de muitos católicos. Por exemplo, o batismo infantil é para dizer que aquela criança pertence a esse grupo, à família de Deus. É a ideia da circuncisão, que é feita pelos judeus. Essa é a ideia do batismo infantil. Por isso que eu disse que eu respeito, eles têm uma base para pensar daquela maneira. Mas hoje em dia as pessoas batizam essa criança com, assim, senão é um pagão, vai para o inferno se ele não for batizado, não é? O católico. Aí o evangélico, quando não batiza a criança, então tem que apresentar a criança, porque se não apresentar não vai ser abençoado, né? E pior é quando é assim, não, tem que ser com o pastor tal, porque se for com aquele pastor não tem bênção não, bênção naquele outro lá. Isso tudo é superstição, gente, tudo superstição. Por causa disso, vamos deixar de apresentar crianças? Não, mas vamos ter conhecimento e fazer com a maneira certa, não é? É você estar de coração grato, oferecendo seu filho ao Senhor, juntamente com toda a igreja ali, abençoando aquela criança. Mas isso não significa que disso um ritual de superstição. Por favor, põe no eixo certo que a coisa funciona. Uma outra pergunta é do Sebastião Peixoto. Anésio, é bom ter dúvidas e perceber que a minha fé ainda é pequena? Existe alguém sem dúvida? Sebastião, bem-vindo aos Homens de Pouca Fé, tá? Foi assim que Jesus se dirigiu aos discípulos e tudo mais, e um deles que chegou a andar sobre as águas, que foi Pedro, né? Mas, meu querido, a dúvida faz parte do coração humano, tá? Isso mostra a nossa fraqueza. Mas Paulo diz assim, que ele aprendeu algo sobre a graça de Deus. Por isso que eu falei que sobre a graça eu vou ensinar mais adiante. Lá em Coríntios ele fala isso, Coríntios 12, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele falou, quando eu estou fraco, então eu sou forte. É isso, porque a gente confia mais em Deus. Eu me lembro que eu comentei com uma pessoa que eu estava inseguro para pregar domingo passado, que eu estava inseguro para pregar, bem inseguro mesmo estava, e a pessoa me disse assim, Anésio, toda vez que você fala que você está inseguro, são suas melhores pregações. Sabe por quê? Porque você confia mais em Deus e fica mais ainda dependente dele. Falei, meu Deus, vou ter que ficar inseguro todas as vezes agora, né? Mas é isso, quando a gente é fraco, então que a gente é forte. Tem mais perguntas aqui. Gente, se vocês mandarem mais perguntas, talvez eu não receba mais, que que eu recebo aqui pelo WhatsApp, pela nossa secretária, e o meu celular está acabando a bateria, eu não vou ter mais acesso ao WhatsApp. Então, quem mandou pergunta agora aqui são só essas, tá? Que já chegaram. Vamos lá. Tayane, ela pergunta o seguinte, estou lendo agora, gente, que chegaram agora as perguntas para mim, nem tempo de eu formulá-las aqui, a resposta. Vamos lá. Boa noite, Anésio. A salvação, a graça de Deus foi derramada gratuitamente, certo? Perfeito. Então, todo ou parte dos ensinos de Jesus são para uma vida melhor aqui na Terra? Não consigo entender muito. Cresci no pensamento religioso da barganha para ser salvo. Olha só, Tayane, é verdade. Eu não cresci nesse movimento da barganha para ser salvo. Confesso que eu até citei domingo, na pregação do domingo, que minha avó dizia assim, não, se Deus não responder mais nenhuma pergunta, nenhuma oração minha, Ele não me deve nada, porque Ele me deu a salvação, já é suficiente. Minha avó falava assim, ainda que Deus me mate, eu não vou abandoná-lo. Para mim isso é fé, sabe? É uma fé que não depende de barganha. Eu amo a Deus porque Ele é Deus, Ele acabou e eu sei que eu sou miserável, que eu preciso da graça de Deus na minha vida, e é assim que eu cresci, isso que eu entendo como uma salvação. É o pecador que recebe o perdão de Deus. Mas Jesus deu a graça para nós. E Ele mesmo falou, eu vim para vocês terem vida e vida em abundância. Então, uma vez que eu sou perdoado,
eu abro a minha vida para Deus. Aí eu recebo o Espírito Santo, eu começo a aprender melhor as Escrituras. Aprendendo melhor as Escrituras, eu começo a praticar os princípios da Palavra de Deus. Eu praticando os princípios da Palavra de Deus, eu estou plantando, eu vou colher. Então a minha vida fica melhor a partir daí, nesse sentido. Não é nenhuma barganha com Deus, nem nada, mas é uma maneira da gente buscar a Deus sem negociar com Ele, é tudo bondade dEle. Por isso que a gente é grato a Deus, a gente canta, a gente adora. Eu oro porque eu preciso orar, Deus não precisa da minha oração, eu oro porque eu preciso orar. Eu leio a Bíblia, não é porque senão Deus vai ficar chateado comigo, confesso para você, eu leio a Bíblia porque eu preciso comer, senão eu sinto fome, entendeu? E Deus continua me amando como Ele ama você, e sirva a Deus de todo o teu coração. Vamos lá, não sei se eu te respondi, tá, direito a sua pergunta, mas foi o meu entendimento sobre ela. Roberta Barreiros, Roberta, olá, Barreiros, eu sei quem é você, Roberta da Eliane. Boa noite, Anésio, por favor, espero não ser mal interpretada, mas realmente fico pensativa com a questão de oração. Bem-vinda, viu? A gente sempre tem dúvidas. Tenho acompanhado seus cultos e aulas e presto atenção na questão de não negociação com Deus. Isso. E às vezes me parece que não adianta orar pedindo. Boa pergunta aqui. Que o que for da vontade de Deus irá acontecer. É mais ou menos isso? Não. Por quê? Porque aí nós estamos colocando um predestino, um destino que não tem jeito. Como se tudo tivesse já predestinado. E o que vai acontecer, não adianta se eu vou orar ou não. Não é isso aliás, eu não acredito nisso. Eu até, inclusive, aqui na aula mesmo eu já falei isso, que eu entendo que o futuro, quem disse isso é o mestre Yoda, tá? Que o futuro está sempre acontecendo, né? Na verdade, o futuro sempre em movimento está. Mas, na verdade, é um pensamento meu mesmo também que eu tenho, que as nossas decisões do presente é que vão mostrar o que vai acontecer no futuro. O fato de eu orar vai mudar a minha vida, e isso vai afetar completamente e positivamente o meu futuro. Se eu não orar, eu vou tomar decisões piores ainda, e o que pode me encaminhar para um futuro muito ruim. Então não é que com o futuro eu vou manipular Deus, com o futuro eu vou mudar o meu coração, e mudando o meu coração, a minha vida, a minha mente, meus princípios, eu passo a colher as coisas boas daquela decisão. O rei Ezequias, por exemplo, ia morrer, e Deus falou que ele ia morrer. E falou para Isaías falar para ele que ele ia morrer. O cara mudou o coração, orou a Deus, buscou a Deus, Deus falou para Isaías, volta lá e fala que ele ainda vai viver mais um tempo. Então você nota, o futuro não está certo, não está predeterminado o futuro, né? Então tem a ver com as nossas decisões aqui do presente. Isso significa que esse momento que nós estamos vivendo hoje, se a gente se achega a Deus, aumenta o nosso conhecimento. Lembra, o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Vamos inverter o texto? Ora, o povo não vai ser destruído e vai experimentar o melhor por ter conhecimento. Porque aí eu tendo conhecimento, eu organizo melhor a minha vida, eu trato melhor as pessoas, eu melhoro meus relacionamentos, eu melhoro até a minha vida financeira, eu melhoro porque eu aprendo. O livro de Provérbios é riquíssimo em princípios na área financeira, que se eu praticar dá certo na minha vida fica melhor lá adiante. É isso. Então é uma prática constante. Então não é assim que não adianta orar, é ao contrário, a gente precisa mesmo orar, porque no momento em que eu estou orando, eu estou sendo transformado. Até a Bíblia diz que quando nós contemplamos a Deus, nós somos transformados. Então é isso, seu tempo de oração é porque a tua alma precisa de Deus, e nela você vai estar sendo mudada e crescendo, ganhando discernimento para tomar as melhores decisões, sabedoria para ser mais assertiva. Tem muita coisa que faz bem. Então, a prática da oração é boa. Pode continuar. Eu sei, às vezes a gente ora e pede alguma coisa para Deus que não é o que Deus vai responder para a gente. Porque tem muita gente que acha que Deus tem que responder na oração. Uma vez eu fiz uma coletânea de orações não respondidas na Bíblia. Tem um monte. Elias chegou para Deus e falou, quero morrer, me mata. Deus não matou e nem quis morrer. E um detalhe, o cara nem morreu. Deus levou para o céu sem ele morrer. Tem oração que Deus não responde, entendeu? Então, o próprio Jesus, se possível, afasta de mim esse cálice.
Ainda bem que ele completou, né? Seja feita a tua vontade, não a minha, tudo mais. E Deus realmente fez a dele, não a de Jesus. Jesus não queria morrer, não. Mas Deus sabia que ele precisava morrer ali na cruz. Então, tem coisa que a gente não entende, mas ora, vai dar paz. Aliás, eu tenho um texto para te citar. Está em Filipenses 4, 6 e 7, 8, por ali, onde no final do 5 ele fala, né, ali de levar o pedido a Deus, e ali no 7 e no 8, Filipenses 4, no 6 e no 7, ele fala o seguinte, que a gente quando leva os nossos pedidos a Deus, diz assim que a paz de Deus vai, que excede todo entendimento, vai guardar nosso coração em Cristo Jesus. Não diz ali que quando a gente leva nossas preces, nossas orações e súplicas a Deus, que Deus vai responder exatamente o que a gente está pedindo. O que está dizendo é que você vai sentir uma paz, que você vai entender que aquela paz era melhor até do que a tua resposta da oração. Ora, você não vai se arrepender, vai ser muito bom para você. Eu sei que você ora, e eu entendi a tua pergunta também aqui. Ora mais tempo com Deus, vai te fazer muito bem. Juliana Martins pergunta o seguinte: Anésio, você cita sobre a deusa Diana. Gostaria de saber se durante a história, se muitas coisas que foram criadas a respeito de Maria podem estar ligadas a ela ou a outras deusas da história? Juliana, sim. Muito da mariolatria, ou seja, a idolatria em cima de Maria, foi baseado nos cultos às deusas, não só Diana aqui, né? Diana é Ártemis, né? Diana é a deusa na perspectiva romana, né? Na perspectiva dos gregos ela era Ártemis. E tantas outras deusas, né? Semíramis, por exemplo, muitos símbolos de Maria são cópias de estátuas de Semíramis, por exemplo, que é uma deusa antiga, lá dos Sumérios ainda. Então, sim, tem muita mariolatria. Isso não significa que Maria não é uma pessoa especial, tá? Maria é uma mulher fantástica. Aliás, a mais bendita entre todas as mulheres, diz a Bíblia Sagrada. É isso, né? A gente tem essa admiração por ela, de que de maneira santa cumpriu-se a palavra de Deus na vida dela e ela gerou Jesus. Demais. Mas Maria morreu, tá? Maria não subiu aos céus, que nem a tradição fala. Tá? Não tem assunção de Maria, não existe isso na Bíblia Sagrada. Maria precisou ser batizada com o Espírito Santo, está lá em Atos, você pode achar lá em Atos 1, que ela estava reunida no meio daquele povo, que no Atos 2 foi batizado com o Espírito Santo, não é? Essa é a vida de Maria, foi um membro do corpo de Cristo como qualquer um outro de nós, que passou os últimos dias da sua vida ali na região de Éfeso, provavelmente junto com João, diz a tradição, mas são tradições já de escritos, né? Da era patrística, né? Da era dos pais da igreja, século II, por exemplo. Mas a adoração a Maria é uma coisa lá do século IV, V, mais para o século V, que começa a aparecer no meio da igreja, tá? Tem muita... tem um padre que nós conhecemos, que ele estava explicando que tem uma interpretação, ele falou, infelizmente, ele falando dele, né? Ele falou, nós católicos interpretamos errados, muito do povo, por não conhecer as escrituras, né? Não entende que a Bíblia nos ensina a adorar a Deus, né? Como diz lá no texto, como Maria, e não adorar Maria, né? Mas como Maria, que ela falou, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O cântico de Maria ali, dá uma lidinha lá em Lucas, é maravilhoso, é lindo. Então vamos aprender, né, a adorar a Deus daquela maneira. Cumpra-se em mim a tua vontade, né, a tua palavra, né, na minha vida. Isso é maravilhoso que a gente aprende com ela. Mas idolatrá-la, fazer dela uma intermediária, pede para a mãe que o filho atende, né? Ó a negociação aí de novo. São alguns erros que foram cometidos lá na Idade Média e que perseveram até hoje. Infelizmente, muita gente sincera acaba enveredando-se por isso também. Mas a mariolatria, como qualquer outra idolatria, é pecado, é desvio da verdade de Deus. Gente, é isso. Está aqui as perguntas feitas. Que Deus abençoe você. Espero tê-las respondido de modo em que você possa ter compreendido. Que Deus abençoe tua vida, tua casa. Vai amar a Deus, meu irmão. Vai ler as Escrituras, meu irmão. Vai ler, vai ter tempo com as Escrituras. E uma dica que eu sempre dou, reveja os ensinos que você tem aqui no Didaquê. Porque muitas vezes numa aula só a gente não pega tudo.
reveja, escuta de novo. Talvez algum deles você até já esqueceu. Começa lá do primeiro de novo, vai ouvindo. Tem podcast, você sabia que tem podcast? No Spotify, se você digitar Didaquê, carisma Didaquê, não lembro a ordem das palavras, você vai encontrar lá o podcast aqui no Spotify, que você pode ter, ou no Apple Podcast, se você usa aí um iPhone, tem aí um programinha que é o podcast da Apple, também tem lá, ou no Deezer, você pode encontrar lá o Didaquê, que você pode estar dirigindo, fazendo seu exercício e ouvindo a palavra de Deus, vai te fazer muito bem. Deus te abençoe, um beijo para vocês, até domingo na nossa reunião.